Boa noite. Tudo bem com vocês? Quem é que tá com frio aqui? Aqui dentro da casa do Senhor tem aquele calorzinho diferente, né? De estar entre irmãos, de estar entre amigos. Se você ainda não é membro da nossa igreja, saiba que você está em casa. Você ainda está entre irmãos e entre amigos. Somos todos filhos de Deus, não é mesmo? A partir de agora nós estamos pelas redes sociais. Esse é o culto Koinonia, culto de oração. Aproveita já, curte, comenta, compartilha o culto. Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Coloca ali de onde você cultua Deus conosco. Você que está em Curitiba, não perde tempo, vem cultuar com Deus aqui no cultuar Deus conosco aqui no templo. E você que está aqui, aproveita e já se conecta com Deus. Envia o seu pedido de oração também para o número que vai aparecer aí na tela, 99202-6601. E você que está aqui, que trouxe a Bíblia, pode ler conosco lá em Jeremias 29, de 11 a 13, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Que palavra mais maravilhosa! Quem aqui está disposto a procurar a Deus? Ele diz mais na sua palavra: Ele será achado por vós. Eu tenho certeza que Ele será achado de muitos nessa noite. Te convido a se colocar em pé. Vamos orar a Deus para começar essa reunião maravilhosa. Senhor, nós estamos na Tua presença para ser achado por Ti. Pai, nós queremos ser encontrados pelo Teu amor e pela Tua graça. Pai, que nós possamos estar próximos de Ti, sentir essa Tua graça, essa Tua maravilhosa graça. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar as pessoas nessa noite, até as que não estão aqui. E que o Senhor possa se fazer presente entre nós. Vem, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça, Pai, preencher este lugar e os nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é eterno e maravilhoso. E é Ele que nos dá forças todos os dias para vencermos as nossas lutas. Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Oh Deus, pra sempre reinar.
Esse Senhor é o Senhor que nós esperamos, que um dia voltará e reinará sobre toda a terra. Todo olho verá, todo joelho há de se dobrar sobre a grandeza e a magnitude desse Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor. Tu pode se assentar, por favor. Como é bom a gente estar aqui, cantar, dizer que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Não é? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez na quarta-feira, que nunca tinha vindo num culto, koinonia de oração? Levante a mão, por favor. Tem alguém? Olha ali, ó, tem vários visitantes aqui, lá atrás, ali atrás também, um casal, sejam bem-vindos. Aqui também, uma salva de palmas, isso aí, gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Vocês deixam a gente muito alegres, tá? E o Senhor também se alegra com a presença de vocês. Nós estamos aqui nessa noite para cultuar ao nosso Deus. Não viemos aqui para deixar nossa marca. Mas falando em marca, alguém aqui já foi atacado por algum jacaré alguma vez? Não, né? É meio estranho. Mas numa cidade lá dos Estados Unidos, tinha um menininho que morava ali na cidade e se mudou para o campo. E lá tinha um lago. E ele foi nadar. Ele se jogou na água lá e estava nadando. De repente, um jacaré apareceu. E a mãe viu aquilo e gritou: filho, nada, nada. E o jacaré vindo, e ele nadando e chegando na beira. E a mãe: vem, filho, vem. E o jacaré vindo, quando ele estava chegando bem na beirada ali, o jacaré abocanhou as pernas dele. E a mãe pegou as mãos dele, os braços assim, e puxou ele. E estava aqui na luta com o jacaré, puxando ele pelas pernas, mastigando as pernas dele. Nisso, um outro fazendeiro perto viu com uma arma, chegou e deu um tiro e afastou o jacaré. O menino ficou muito machucado, muito machucado. Foi para o hospital, ficou lá, mas foi salvo. A mãe dele puxou ele para fora ali. E aí uma televisão da cidade veio lá e perguntou para ele: pois é, esse teu fato, tua mãe ali te puxou, mas você poderia mostrar para nós as marcas que o jacaré deixou? Daí ele disse: não, mas melhor que as marcas do jacaré são as marcas das unhas da minha mãe. Quer ver? E ele levantou o bracinho assim, estava as unhas da mãe dele cravada nele, cravada assim perto da barriga que estava puxando. E trouxe ele para fora e o salvou. Aquela mãe amava aquele filho e o salvou. Não deixou ele ir. Assim Cristo faz conosco. Assim Cristo teve marcado o seu corpo, seus pés, teve suas mãos, sua cabeça, suas costas. E Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17 diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo já tinha sofrido muito, apanhado muito, judiado muito, mas ele tinha as marcas de Cristo nele. Não adiantava fazer mais nada. Cristo já estava marcado no coração dele. E Cristo na cruz, as marcas deixadas ali foi para nos salvar. Foi para te salvar, para deixar uma marca no teu coração, dizendo: eu te amo, eu quero você junto comigo. E essa noite Ele está aqui conosco. Então, lembre que Cristo morreu numa cruz, por nós, por você. Como aquela mãe, Ele morreu por nós. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, seja ou nos escutando, que Deus também te ama, saiba disso. Eu gostaria de convidar você a orar comigo agora, a dobrar o seu joelho comigo e colocar a tua vida diante do Senhor, porque Deus está com a mão estendida ali dizendo: vem, vem, entrega teu coração, teus problemas, tuas dificuldades. Vamos fazer isso agora? Dobre teu joelho comigo e vamos clamar ao Senhor. Quem sabe por alguém que não esteja aqui, quem sabe pela tua vida ou por algum problema, mas o Senhor, Ele sabe, e Ele quer te responder essa noite. Pai amado, Deus eterno, Deus bondoso, soberano, Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque naquela cruz o teu sofrimento, as tuas costas, Senhor, cravadas ali pelos ossos daquele chicote, pelos pedaços de ferro naquele chicote, tua cabeça, Senhor, com o sangue escorrendo por aqueles espinhos, aqueles pregos, Senhor, que transpassaram teus pés, e tuas mãos, Senhor, foi por mim, foi por cada pessoa que está aqui, foi por cada pessoa que está nos escutando essa noite. Deus amado, e essa noite nós viemos aqui para te cultuar, para te agradecer, para te dizer, Senhor, que nós somos teus filhos, carecemos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua proteção, do teu cuidado, da tua mão estendida, Senhor. Confessamos a ti, Senhor, a nossa pequenez, confessamos a ti, Senhor, que sem ti nós nada podemos fazer. Mas Pai,
Nós carecemos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua cura, muitas vezes espiritual, da Tua cura física também. Senhor, que Tu abra portas para tantos que precisam, Senhor, de empregos. Que Tu cure, Senhor, derrama o Teu bálsamo sobre pessoas que precisam de uma cura física, das pessoas que estão nos hospitais, meu Deus, pessoas que têm depressão, que têm medo, Senhor, e não conseguem sair por aí. Senhor, pessoas que têm dúvidas, clareia a mente deles, meu Deus. Pai, Tu és o Deus Consolador. Pai, hoje à tarde eu falei com uma mãe que tinha perdido o seu filhinho de 1 ano, um dia depois do seu aniversário. Ah, Pai, que dor é aquela, que somente Tu, Senhor, poderia consolar. Mas esse pequeno está em Teus braços agora, Pai. Consola o coração daquela mãe. Consola, Senhor, os nossos corações, porque de nós Tu cuidas, Senhor, nada nos falta. E a Tua palavra diz: clama-me a mim, e eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que Tu não sabes. Pai amado, pessoas podem estar em faltas conosco, Senhor, mas Tu és a nossa resposta. Que os nossos joelhos se dobrem, Senhor, a cada sinal de temerosidade, meu Deus, a cada vento, Senhor, a cada tempestade, porque o vento e o mar se dobram a Ti. É Tu que comandas o universo, Pai amado. E nessa noite nós clamamos para que o Teu Espírito nos encha, a Tua presença passe por nós e tire de nós, Senhor, toda ansiedade, todo medo, toda falta de perdão, e nos encha com a Tua graça, com a Tua paz que excede todo entendimento, e com toda alegria, Senhor, que é de saber que Tu estás vivo, estás perto de nós e nos escuta. Por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Se coloque de pé, meu amado, porque o Senhor morreu de braços abertos, mas ressuscitou para te salvar, e pronto Ele está para voltar e para nos buscar. Louvemos a Deus. Não viverei sem Ti, Te seguirei, Jesus, pois Senhor Tu és, da vida a fonte. Clama-te, Cristo, ó, vem resgatar-me. Onde posso eu ir? Não há outro nome capaz de salvar. Vem com Teu perdão, eu Te seguirei. Não viverei sem Ti, Te seguirei. Pra onde irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pois Senhor Tu és, da vida a fonte. Então eu clamo a Ti, Senhor. Clama-te, Cristo, ó, vem resgatar-me. Onde posso eu ir? Não há outro nome capaz de salvar. Vem com Teu perdão, eu clamo a Ti, Cristo, ó, vem
Glórias a Deus. Você pode se assentar algum instante. Queria compartilhar com vocês um texto, 1 Samuel 17, que diz o seguinte: assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, e derrubou o filisteu e o matou. Nós vamos ter gigantes diante de nós em alguns momentos da nossa vida. Talvez seja na área emocional, talvez seja no relacionamento com alguém, no casamento, talvez seja alguma questão ligada com os filhos, talvez seja algo da saúde, mas também talvez seja alguma coisa financeira, talvez seja um desemprego, talvez seja uma dívida. Nós vamos ter esses gigantes ao longo da nossa caminhada, da nossa vida. E uma das coisas que a gente aprende como cristão é a depender do Senhor. Davi, ele não era um militar. Davi, ele não era um homem experimentado na guerra, mas ele era um homem experimentado na defesa. Ele cuidava do rebanho da sua família. Então ele conhecia aquele estilingue, aquela funda, aquela arma que ele utilizava para espantar os predadores do seu rebanho. E quando ele chega diante de Golias, ele não se preocupa se ele está armado, se ele está com armadura, se ele está usando a armadura que Saul tentou fazer ele vestir logo antes. Ele simplesmente está ali com a sua ferramenta. Mas Davi, ele tem algo no coração dele que precisa chamar a nossa atenção. Diante de um gigante, Davi depositou a sua fé no Senhor. E naquele momento, quando Davi atira aquela pedra diante do gigante, ele não está preocupado se ele vai conseguir derrubar ele ou não, mas ele atira. Porque Davi, quando olha para o gigante, para Golias, ele diz assim: você vem comigo com lanças, com arco, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você ofendeu. Sabe, esse gigante muitas vezes que está atormentando a sua vida de alguma maneira, ele não está indo apenas contra você, ele está indo contra o Senhor dos Exércitos, contra o nosso Deus, porque ele quer reprovar muitas vezes o nosso testemunho diante do Senhor. E se a gente não toma cuidado, se a gente não se volta para Deus, e não abre o nosso coração e não busca o Senhor, a gente cai, e o gigante vence. Mas assim como Davi, eu quero convidar você hoje para colocar o seu gigante diante do Senhor, depositar sua fé diante de Deus, seja ele qual for. Mas eu quero orar especificamente hoje por pessoas que estão procurando emprego, que estão precisando realmente do seu trabalho. Estamos vivendo momentos difíceis, uma crise no nosso país, muitas pessoas perdendo o trabalho. Mas você, talvez, que esteja procurando trabalho, ou talvez você que tenha uma dívida, que precisa sanar essa dívida, precisa colocar um ponto final nisso. Ou talvez também uma questão de saúde sua. Eu não sei qual é o gigante que está na tua vida, mas eu quero convidar você agora a se colocar de pé para nós colocarmos essas questões diante do Senhor, para orarmos ao Senhor e demonstrar: Deus, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu evangelho, eu creio em Jesus Cristo, e eu coloco agora diante do Senhor essa questão da minha vida. Querido Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Jesus, porque nós temos tantos exemplos na palavra do Senhor, registrados na Bíblia, de pessoas, Pai, que estavam diante de grandes desafios, que eles não sabiam como resolver, mas eles confiaram no Senhor. Davi é uma dessas pessoas. Davi é um jovem, Senhor Deus, que estava diante de um gigante, que todo o exército israelita estava morrendo de medo dele, mas Davi foi lá diante dele e disse: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derrubou aquele gigante, Senhor Deus, porque o Senhor estava com ele. Deus, agora nós temos várias pessoas aqui, Pai, com diversas situações diferentes, distintas em suas vidas. Talvez sejam gigantes demais para eles, mas para o Senhor não é, Pai. Para o Senhor é apenas uma questão de colocar a sua mão sobre aquela questão daquele irmão, daquele filho do Senhor, e curar, restaurar, abrir uma porta de emprego,
dar sabedoria, discernimento. Abençoa, Pai, os teus filhos, Senhor Deus. Tragas de novo, Senhor Deus, alegria no coração de cada um deles, para servir ao Senhor. É isso que nós queremos te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento também queremos recolher os nossos dízimos e ofertas. Se você veio preparado, você pode trazer aqui no gasofilácio aqui adiante. E você também que está em casa, você vai receber aí agora na tela aí os meios de comunicação para você fazer de forma eletronicamente. Adoremos ao Senhor. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Senhor. Obrigado, gente. Obrigado vocês que estão aí já conosco. Você pode sentar, você que está em casa também. Que alegria, né? Receber essa equipe aqui toda quarta-feira. Você pode aplaudir a Jesus pela voluntariedade dessa turma aqui? Poxa, eu estou muito feliz de poder ter todo esse time aqui tocando e cantando. E eu não sei se vocês sabem, mas a Ana deixou o culto famoso outro dia, né, Ana? A Ana levou a gente para outros níveis na internet aí. Foi muito especial receber o vídeo dela, mas não vou indicar para ninguém não, viu, Ana? Vou deixar você livre dessa vez. E a gente está feliz também de ter tantos voluntários aqui apoiando, ajudando na câmera. E ó, esse jovenzinho aqui é filho da Ana, né? Ó, então a Ana vem cantar, traz o filho para ajudar na câmera. Tem mais gente ali também na iluminação, tem gente lá embaixo na técnica, tem um pessoal aqui nas libras. Hoje a Emily interpretou pela primeira vez ali, mas arrasou e nem parecia que era a primeira vez. Obrigado, Emily, por aceitar o desafio. Mas nós vamos orar agora também pelas crianças que estão aqui conosco. E já os nossos voluntários que já estão posicionados ali atrás levarão as crianças ali para o primeiro andar. Tem criança aqui com a gente? Ah, tem aqui, tem ali. Estou vendo já o Manuel correndo ali. Então vamos orar pelas crianças e pedir ao Senhor que o tempo que elas terão ali também seja muito especial, muito abençoado. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento onde nós podemos nos reunir para receber uma porção extra, essa porção que nós queremos tanto durante a semana, para ser impactado, transformado, de certa forma conduzido a um lugar mais elevado. E esse é o nosso desejo também para as crianças que estão aqui hoje. Pedimos, Senhor, que abençoe a vida delas, os seus pais, os desafios constantes que eles têm na educação, no ensino, no testemunho, no exemplo, que em tudo, Pai, seja perceptível a pessoa de Jesus na vida desses pais. E que nesse tempo onde as crianças estarão ali também, que elas sejam tremendamente abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem sair agora com as tias que estão ali. Ah, eu fiquei sabendo que tem gente aniversariando hoje aqui, Lúcia, é verdade? Lúcia, é verdade que tem gente aniversariando hoje aqui? Tá ali, né? Tem mais alguém fazendo aniversário além da Lúcia aqui conosco hoje? Vamos ver, vai que tem mais gente fazendo aniversário aí, né, hoje. Quero orar por você, agradecer, ela decidiu vir passar o aniversário aqui no culto com a gente. Eu quero te honrar, pedir ao Senhor que abençoe a tua vida. Vamos orar juntos por ela? Ó, ela está bem, dá um aceno assim, Lúcia. Vou pedir para o pessoal estender a mão aí na tua direção, para você ser essa oração ser em conjunto, ser uma oração coletiva pela sua vida. Senhor Jesus, obrigado pela vida da Lúcia hoje conosco aqui, que decidiu estar no melhor lugar para receber as bênçãos do Senhor. Pai, nós estendemos as nossas mãos sobre a vida dela, pedindo que o Senhor também estenda a sua mão sobre a vida dela, que ela seja tremendamente abençoada e que os favores e as bênçãos do céu envolvam a vida preciosa da tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, que Deus abençoe. Gente, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Efésios. Nós vamos hoje dar uma olhada nesse texto de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 a 21. Nós estamos estudando esse livro como equipe ministerial aqui. Minha equipe tem feito todos os dias um devocional e lê esse livro todo dia. Já tem mais de um mês que nós estamos lendo esse livro e tem sido muito especial, porque quando você se dedica muito a uma coisa, você passa a desenvolver um processo de meditação naquilo. E eu andei dando uma pesquisada nesses processos de meditação que a gente precisa desenvolver no dia a dia para aprender mais das coisas de Deus. E eu descobri que meditar
vem de uma palavra latina que significa curar, curar-se, sarar-se, tratar de algo que não está muito legal. E eu fiquei pensando, gente, isso é maravilhoso, porque se existe um remédio que esse é 100% real e que vai ter efeito 100% na sua vida, é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, o texto de Efésios, ele chama muita atenção, porque essa igreja passou a ser uma das igrejas mais importantes no avanço do ministério de Cristo na terra. Essa igreja foi fundada na terceira viagem de Paulo. Paulo fez 3 viagens, na terceira viagem de Paulo, ele então funda essa igreja e algumas outras igrejas a partir dessa igreja. Essa região, a região de Éfeso, tinham cerca de 300 mil pessoas. Hoje nós falarmos 300 mil pessoas, parece uma coisa até comum, natural, 300 mil pessoas. Mas você volta a quase 2000 anos atrás, quer dizer que essa cidade ela era um centro cosmopolita. Essa cidade era um lugar onde as pessoas interagiam, faziam os seus negócios e também era um centro de cultura religiosa. Nesse lugar existia um templo consagrado a Diana dos Efésios, e esse templo ele era um dos maiores templos, se não o maior inclusive do que o templo de Atenas. E é interessante porque as pessoas vinham de vários lugares para cultuar essa deusa nesse lugar. E quando Paulo chega, ele fica 3 anos nessa cidade. Nesse período de 3 anos, há um grande avivamento. Nós lemos isso a partir do capítulo 17 de Atos, que há uma mudança espantosa nessa cidade. Eles eram envolvidos com ocultismo, eles eram envolvidos com magia, eles eram envolvidos com prostituição, com um monte de outras coisas que afastavam essas pessoas de Deus. Mas aí Paulo chega nesse lugar e começa a pregar sobre o Evangelho, a falar sobre a transformação que o Evangelho e Cristo promove, e essas pessoas começaram a se transformar. Isso é importantíssimo. Olhar para esse texto hoje e ver a oração que Paulo faz, é uma oração que parece que é endereçada a cada um de nós. Eu estava lendo esse texto e eu ficava pensando assim, gente, que coisa linda, parece que ele está falando comigo, parece que ele está falando com outras pessoas, mas principalmente quando eu olho para esse texto, eu consigo me visualizar no texto como se fosse um espelho e me encontrar no centro dessa oração. Por isso eu quero ler a oração com os irmãos, que está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 a 21, que diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso, para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que texto lindo, fala a verdade. E se você começa a ler esse livro inteiro, você vai ver que parece que ele tem um livro que é uma carta que é o irmão gêmeo de Efésios, a carta aos Colossenses. A partir da igreja de Efésios, surge a igreja em Colossos. E é interessante porque a igreja de Colossos recebe uma carta que fala sobre a cabeça da igreja, que é Cristo. Cristo é esse pensamento que conduz toda a igreja.
Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos ou deixamos de fazer, precisa ser baseado naquilo que Cristo faria. Por isso que, vira e mexe, nós fazemos aquela pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora, aqui, nesse momento? O que Jesus pensaria se Ele estivesse agora, aqui, nesse lugar comigo? O que Jesus falaria se Ele estivesse agora aqui nesse lugar? Como Ele educaria essa criança? Como Ele decidiria por essa compra? Como Ele decidiria sobre isso ou sobre aquilo? Esse exercício constante, você pode encontrar fatos e verdades bíblicas em Colossenses. Mas em Efésios, a carta que estamos lendo, ele traz um outro elemento, que na teologia os teólogos chamam de eclesiologia. O que significa isso? É um elemento que tem a ver com a prática da igreja, como deve ser a vida da igreja, o que a igreja deve fazer. E lendo esse texto, essa oração em específico que Paulo faz, eu lembrei de uma palavra que tem muito a ver com a nossa igreja e tem muito a ver com esse ministério, que nós nos encontramos aqui na quarta-feira para orar um pelos outros, mas também para suportar, dar um suporte, uma esperança, um alívio, um abraço, um aconchego, algo que nós chamamos aqui de koinonia, que significa comunhão. E olhando para esse texto, então, eu fiquei pensando, quando nós acolhemos o sobrenatural, a nossa vida é completamente transformada. O acolhimento tem a ver com isso. Você abrir os teus braços para receber as pessoas que estão à sua volta, apesar delas. Mas hoje eu gostaria de olhar para algumas dimensões que às vezes nós ignoramos no acolhimento. Lendo o texto, versículo 14, 15 e 16 e 17 nos diz assim: por essa razão eu mesmo, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. A primeira coisa que eu percebo sobre o acolhimento, que nós descobrimos ao olhar para esse texto, é o acolhimento que precisa acontecer com relação a quem nós somos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas muitos conflitos da nossa vida acontecem porque nós não acolhemos quem nós somos. A gente rejeita o nosso sofrimento, a gente rejeita as experiências que nós tivemos, nós rejeitamos uma fala que alguém lançou sobre nós. Nós rejeitamos alguma experiência, ou terrível, ou muito boa. Nós rejeitamos as coisas na tentativa de fugir de alguma dor, de algum lamento, de algo que nos fez muito mal, quando nós experimentamos atrás, e nós não queremos experimentar novamente hoje. Mas fazemos isso. Mas eu queria lembrá-los que todos nós somos o que as nossas experiências trouxeram para nós. Nós só somos aquilo que a nossa experiência trouxe para nós. Então, puxa, eu passei por um divórcio terrível. O divórcio terrível te ensinou algo. Eu fui abandonado pelo meu pai. O abandono pelo teu pai te ensinou algo. Fui abandonado, rejeitado a vida inteira pela minha mãe. O abandono, a rejeição pela mãe te ensinou algo. Eu nunca consegui me fixar em algo que realmente era grandioso, era poderoso, tinha significado, ou me levava para um ambiente completamente diferente. Todas essas experiências te trouxeram até esse momento. Acolher quem você é significa fazer o que Paulo fez com essas pessoas. Paulo tinha duas identidades. Ele era judeu, e no capítulo 1 e 2 de Gálatas, ele vai escrever em alto e bom tom todas as suas características. Inclusive, ele diz: eu fui aluno da melhor faculdade que já existiu na face da terra. Eu fui aluno de Gamaliel. Nesse período, existiam duas grandes escolas, vamos dizer assim, duas grandes universidades. A Universidade de Gamaliel e a Universidade de Hillel. Quem conseguisse entrar para essas universidades seria o
top dos tops dos tops. Então o que Paulo está dizendo, olha, eu estudei na melhor escola de todas. E aí do nada ele diz, mas eu fiz tudo isso como algo que é inutilizável, para eu ser como o gentio, uma pessoa que não é da religião judaica, mas que eu quero que ela entenda o amor de Deus. Então Paulo, de repente, acolheu as suas identidades, as suas experiências. Ele olhou para dentro de si e percebeu, puxa, é verdade. É doído olhar para trás? Muito. É sofrido, causa dor, lamento, angústia. Me dá às vezes até um desespero por ver essa realidade, de certa forma, se revelar novamente diante de mim. Ou a possibilidade dessa realidade acontecer novamente diante de mim, isso me deixa atônito. Eu não sei nem o que decidir, nem o que pensar. Acontece. Mas certamente as experiências que você já teve fazem você olhar para esse momento de uma maneira muito mais consistente, madura, sábia. E o que é sabedoria olhando para a Bíblia? Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 16, você vai ver que ele aponta apenas para um lado. Sabedoria é temer ao Senhor. Em outras palavras, o que o autor de Provérbios, que é um livro de sabedoria, nos diz é, se você quer ter sabedoria, você precisa aprender a olhar as coisas como Deus olha, a ver as coisas nessa perspectiva divina. E sabe, gente, esse é um exercício muito difícil. Muito difícil. Eu nasci no interior do Pará e estudei na escola no estilo do século XV, eu acho. Então, o que você ouve algumas pessoas falarem, eu sentei, o meu avô contava que ele ajoelhava no milho. Eu fiquei ajoelhado no milho várias vezes. Eu lembro que o meu avô falava que tinha palmatória na sala dele. Quantas vezes eu voltei para casa com a mão inchadona por causa da tal da palmatória? Eu conhecia essas coisas. Minha professora puxava a minha orelha. Gente, eu tive otite por causa dos puxões de orelha que eu levava da minha professora. Estudei ou não estudei no século XV? Estudei. Mas o fato é que essas experiências que eu tive lá atrás, hoje me fizeram interpretar o mundo e as coisas que me cercam de uma forma muito mais madura. E aí eu tento olhar do jeito que Deus viu tudo isso. E fazer esse exercício, muitas vezes, humanamente falando, é muito complicado. Porque eu fico pensando, puxa, que lições foram essas? Que lições eu precisava aprender para estar aqui hoje falando com os meus irmãos? Mas hoje eu sei que lições são, que lições foram. E são lições que eu posso hoje transmitir para outras pessoas. Porque o meu pensamento sobre educação hoje é completamente diferente. Então, quais foram as lições que você já pegou, que você já aprendeu, que você já absorveu, que você já acolheu e que já fizeram você olhar para o mundo com sabedoria? A gente precisa aprender a acolher tudo isso. Elaborar, trabalhar, olhar para tudo isso como realmente grandes lições. Porque senão, toda vez que eu parar para olhar para o meu passado, para olhar para o meu presente, ou parar para olhar para o meu futuro, eu vou me desesperar. Porque o meu passado tem marcas de dor. O meu presente parece que vai trazer também essas marcas de dor. E aí eu começo a comparar o passado com a possibilidade do futuro e eu paraliso. Eu não vou mais trabalhar em lugar nenhum, eu não vou mais me relacionar com ninguém, eu não vou mais decidir nada, eu não vou mais comprar nada, eu não vou mais assinar nenhum contrato, eu não vou mais conversar com as pessoas, eu vou me isolar do mundo, porque se eu olho para trás, os traumas vêm à tona, se eu olho para o presente, a dor parece que acelera, e se eu penso no futuro, só vem coisa triste e terrível. E aí surgem aquelas doenças que todo mundo tem ouvido agora os nomes, né? Um monte de coisas que as pessoas estão vivendo por excesso de passado, excesso de presente
e excesso de futuro. Então, se nós aprendermos como Paulo, a olhar para os gentios, olhar para ele mesmo e falar, puxa, eu sou essa pessoa, que eu consigo dialogar bem com os judeus, porque eu tive esse treinamento, mas eu consigo dialogar bem com os gentios, e é esse treinamento que o Senhor está me dando agora. Mas não é só isso. O texto continua nos falar no versículo 18 e 19. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Esse acolhimento não tem apenas a ver com o acolhimento que você precisa fazer das suas experiências, daquilo que você já aprendeu, daquilo que você já viveu, mas também o acolhimento que pode preencher o teu coração e a tua vida com essas coisas do céu. Agora é completamente diferente. O teu olhar é diferente. A tua vida é diferente. Isso tem que ultrapassar o teu entendimento. O versículo nos diz isso. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Essa ideia que está circundando aí os discursos de Paulo, né, de ser acima da razão, a palavra que ele usa é metanoia, né, acima de toda lógica. E vamos falar a verdade aqui, baixinho, para ninguém ouvir a gente. A gente racionaliza tudo, fala a verdade. Será? Não, pera lá. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu decido ou não decido? Eu entro nessa ou não entro nessa? E aí você pensa em centenas de cenários. E aí esses cenários começam a te paralisar novamente. O que a gente precisa aprender a fazer é entender que não faz parte da nossa capacidade intelectual, racional. É aquilo que excede todo o entendimento. E nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Você não tem a impressão que Paulo está sendo redundante aqui com as palavras? No meu ponto de vista, me parece que ele está sendo redundante, repetindo a mesma coisa de propósito. Sabe quando a gente fala com as pessoas, usando uma técnica de memorização ali, e fala uma coisa, e aí fala uma outra coisa, aí fala a mesma coisa. Aquilo que a gente não esquece nunca mais. Aqueles comerciais que as pessoas fazem, você olha, compre batom, lembra desse? Gente, eu tinha, 9, 10 anos, e o compre batom ainda está aqui, porque foi uma repetição constante, compre batom. E essas coisas vão, na verdade, ficando na nossa mente. É o que a gente precisa aprender a fazer. A deixar que o Senhor imprima na nossa mente o que Ele deseja. Porque senão, esse turbilhão de vozes que tem na nossa mente vão atrapalhar-nos de ouvir a voz de Deus. Isso é muito sério, gente. Quantas vezes Deus já falou com você e você foi incapaz de ouvi-lo porque você tinha um turbilhão de vozes contrárias, gritando com você. Gritando em alto e bom som. Não é assim? Um turbilhão de vozes contrárias. A gente precisa parar um pouco, acolher quem nós somos, e na sequência, acolher para além da lógica. Não, a minha lógica diz isso, mas o que Deus diz? A minha razão, o meu pensamento, a minha construção me fez chegar a essa conclusão. Mas o que é que Deus está dizendo? Como é que eu vou saber o que Ele está dizendo? Sabe onde a gente ouve Deus? A hora que quiser. Aqui, ó. É só abrir a Bíblia. Você começa a lê-la e o Senhor mesmo vai trazer essa cura a partir dessa meditação sobre a palavra de Deus. Então esse acolhimento das coisas de Deus vai fazer você se preencher das coisas do alto. Versículo 20 e 21 ainda nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, além de acolhermos quem nós somos e recebermos essas lições que a vida já nos deu, nos preparando para estar nesse exato momento, acolher aquilo que Deus tem para nós, receber aquilo que excede o nosso entendimento, a nossa razão. Ao olhar para esse texto, entendemos também que é necessário o acolhimento, para que esse acolhimento, de certa forma, destrave, como se estivesse abrindo as portas das bênçãos e das janelas dos céus para o entendimento das coisas de Deus na nossa vida. Gente, eu li a Bíblia antes de ter uma relação profunda com Jesus e eu não entendi absolutamente nada. Vou falar para vocês, eu não entendia nada. Eu pegava a Bíblia e ficava lendo, gente, esse pessoal fala da Bíblia, mas eles conseguem realmente entender isso? Mas quando você acolhe o próprio reino de Deus em você, as coisas mudam. Foi o que aconteceu em Éfeso. Paulo chegou, ficou 3 anos. Nesses 3 anos, essa igreja se transformou. Ela se multiplicou, a cidade foi transformada, um avivamento aconteceu. Na sequência, o substituto direto de Paulo, Timóteo, se torna o pastor dessa igreja. Depois de Timóteo, o pastor dessa igreja em Éfeso é João. Dessa igreja, da igreja de Éfeso, João escreve o Evangelho de João e as cartas joaninas. Essa igreja se torna uma grande referência. Essas pessoas se tornam uma grande referência porque acolheram aquilo que Deus tinha para a vida delas. Muitas vezes nós não vivemos as coisas extraordinárias de Deus porque não acolhemos as coisas de Deus. Nós rejeitamos e nem percebemos. Nós rejeitamos as coisas de Deus e nem percebemos. Eu li há algum tempo atrás um livro de um autor, um pastor até bem conhecido no Brasil, chama Augusto Nicodemos. O tema do livro, o título do livro era Cristãos Ateus. Eu comprei o livro, na verdade, só por curiosidade, porque eu achei muito chamativo esse nome. Foi muito inteligente o pessoal do marketing. Coloca assim, cristão ateu, vai passar um cara lá desavisado, vai olhar aquilo, vai achar estranho, vai comprar. Quem era o cara desavisado? Esse que vos fala. Só que daí eu comprei o tal do livro e comecei a ler e o livro fez muito sentido. Porque as pessoas crescem na igreja, as pessoas estão na igreja, as pessoas estão servindo na igreja, as pessoas estão vivendo para a igreja, mas a sua existência, o seu viver, muitas vezes é característico de gente que não acredita em Deus. Porque você ora, mas você não acredita no que você está orando. Você lê a Bíblia, mas você não põe em prática o que você está lendo. Você serve no ministério, mas você vai embora, você deixa o ministério aqui, você não leva o ministério para casa, você não faz parte da sua vida. Logo, você vem aqui, interpreta um papel, e esse papel é bem interpretado, você usa uma performance eficiente, as pessoas se convencem de quem você é, só que você sabe lá dentro que você ainda não acolheu de verdade as coisas do reino de Deus e nem o próprio Deus. Olha que perigo, olha que perigo, você está vivendo um engano e enganando ou tentando enganar você mesmo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 139 que Ele nos sonda, Ele nos conhece. Você não pode enganar a Deus se você subir no mais alto céu ou se esconder nas mais profundas cavernas, profundezas do mar, sei lá, fazer um ambiente completamente isolado do mundo. Ele estará lá. Nós precisamos acolher as experiências que nós tivemos, sim. Precisamos acolher as coisas que Deus tem preparado para nós, sim. Mas nós precisamos acolher o Senhor todos os dias também na nossa vida, porque Ele nos acolheu. Porque essa igreja em Éfeso fez isso. Ela foi completamente transformada e usada com poder para a glória de Deus. E é uma história linda, maravilhosa.
Você começa a ler esse texto, você vai ver coisas lindíssimas. Uma expressão de amor atrás da outra. Mas sabe, isso precisa ser impresso através da nossa vida, na vida de outras pessoas também. Isso precisa ser impresso. Então eu preciso acolher o Senhor, para que nessa acolhida, Ele comece a transformar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu serei. E ao ser transformado nessa dimensão, a minha vida também seja um impacto. A minha vida seja um impacto para as pessoas que trabalham comigo. Elas vão ver a mudança em mim. A minha vida seja um impacto para as pessoas que se relacionam comigo dentro de casa. Os meus familiares verão essa mudança em mim. Mas a minha vida seja um impacto para mim mesmo. Eu vou perceber que os hábitos destrutivos começam a sair da minha vida e hábitos santos, uma disciplina santa, uma busca santa pelas coisas de Deus começam a entrar. Você é bem-vindo, pode vir. E aí você começa a orar, você começa a buscar, você começa a louvar, você começa a despertar cedo para buscar a face de Deus, coloca um louvor, levanta a mão, chora na presença de Deus, coloca os nomes dos seus amigos, das pessoas que você ama, e as coisas começam a modificar, e Deus será glorificado. O último versículo nos diz isso, que é para Ele, para a glória dEle, mas você precisa acolher. E quando você acolhe o Senhor no seu coração, na sua vida, você começa a se expandir de uma forma tal que as pessoas que estão à sua volta se envolverão com o Senhor por causa da instrumentalidade da sua vida. Olha que coisa linda! Por causa da instrumentalidade da sua vida. Então agora nós vamos orar. Vamos orar para Deus colocar um novo olhar em você, para as experiências de dor que você já teve até hoje, mas para as experiências de alegria, de aprendizado que você já teve até hoje também. Você vai acolher isso, para que você suba a um novo nível, nessa espiritualidade relacionada a Deus. Mas você também, ao olhar para o alto, vai ver as centenas de bênçãos e centenas de coisas que Deus tem para você. E você vai dizer: Deus, pode derramar sobre a minha vida. Eu quero. Porque aí tem um outro problema. Muitas pessoas, Deus tem tanta coisa linda para fazer na vida das pessoas, e as pessoas dizem: não, eu não mereço. Não é para mim. Eu já fiz tanta coisa errada. Não é para mim. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E eu fico imaginando aquele pai ou aquela mãe que comprou o melhor presente possível para o seu filho, para a sua filha, e ele está ali oferecendo para o filho e para a filha, e o filho e a filha dizendo: não, eu não mereço, não, dá para o meu irmão aqui do lado, para minha irmã, para mim não. Eu fico imaginando Deus com as suas bênçãos, querendo derramar sobre a sua vida, e você continua dizendo: não é para mim, eu não mereço, eu já fiz tanta coisa errada. Hoje é o tempo de você acolher as bênçãos de Deus. Mas hoje também é o tempo de você acolher o próprio Deus na sua vida. Se você tem vivido de forma enganosa, achando que pode enganá-lo, mas tem enganado a você mesmo, hoje é o dia de falar assim: Senhor, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser autêntico, eu quero ser sincero. E eu gosto dessa palavra, sinceridade, porque ela tem a ver com essa ideia de não ter cera, de não ter uma maquiagem, de não mostrar algo que você não é. É estar íntegro diante de Deus, puro, completo diante de Deus. Então você vai vir para esse lugar a cada quarta-feira, e quando você começar a adorar o Senhor, você sabe que as palavras que estão saindo dos seus lábios são pura verdade. Você sabe que a oração que você está fazendo é uma oração de fé, não é uma oração de alguém que diz, mas não acredita. Você sabe que a oferta que você está trazendo é um desprendimento que você está tendo para abençoar a vida de alguém. Você sabe que um sorriso é verdadeiro, que um aperto de mão que não tem intenção, que um julgamento, alguma coisa que passar pela sua mente, você, opa, pera lá, esses maus hábitos, esses maus comportamentos, essas coisas horríveis, não fazem mais parte da minha vida.
o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora. Se esse é o seu desejo, acolher nessa amplitude que foi apresentada hoje como um grande desafio para nós, eu vou pedir para você se colocar de pé e nós vamos orar juntos para que o Senhor nos fortaleça a acolher. Acolher quem nós somos, acolher as bênçãos que Ele tem para nós, mas principalmente acolher o Senhor para direcionar a nossa vida. Vamos orar juntos? Se você pode, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, porque ao olharmos para esse texto e olharmos para essa igreja tão viva, percebemos que tudo o que essa igreja viveu, que essas pessoas viveram, foi fruto do acolhimento do Senhor para com elas, levantando um homem para proclamar o Evangelho a elas. Mas elas também olharam para dentro de si mesmas, reconheceram os seus erros, os seus acertos, acolheram todas essas informações, esses ensinos, e permitiram que o Senhor trabalhasse nessa matéria-prima que já tinha sido lançada sobre as suas vidas e os tornassem cristãos que dessem um testemunho poderoso. E essa é a nossa oração nessa noite. Nos ajuda, Deus, a olhar para trás e não se sentir tão culpado, a olhar para trás e não se sentir tão choroso, tão magoado, tão entristecido, tão injustiçado. Mas nos ajuda a olhar para todas essas experiências e usa isso também como matéria-prima para que o nosso agora seja uma experiência única e especial contigo. Mas, Pai, que o Senhor também nos ajude a olhar para o alto e acolher as bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor tem bênçãos reservadas para cada um dos teus filhos e filhas que estão nessa noite aqui ou acompanhando esse culto pelas mídias sociais. Mas Deus, não deixa que barreiras sejam construídas entre eles e a bênção. Que essas barreiras se quebrem hoje, em nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus. E que essas bênçãos sejam nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, na espiritualidade, no conhecimento, nos relacionamentos, nas estruturas, nas decisões, que em toda a sua vida, que eles experimentem a bênção poderosa do Senhor. Ah, Pai, que eles experimentem já essa semana, eles já comecem a experimentar essa semana, que as portas do céu se abriram, e que as bênçãos que o Senhor tinha reservado há tempos para a vida deles, serão derramadas. Mas, Pai, nos ajuda também a te acolher em cada manhã, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, e que esse primeiro pensamento nos conduza durante o dia, para cada decisão, para cada fala, para cada comportamento que tivermos, que em tudo o Senhor seja glorificado. Assim como o Senhor nos acolheu, que haja essa resposta quase que imediata ao experimentarmos o teu amor, a tua bênção, do acolhimento da tua palavra, do acolhimento dos louvores, do acolhimento da adoração, em espírito e em verdade, que ninguém venha prestar um culto hipócrita, falso, mas que cada um de nós seja encontrado por ti com um coração sincero, sem cera, sem maquiagem, sem falsidade, mas que sejamos adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, faz isso conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor amado. Amém e amém. Você pode sentar-se por um instante, nós ainda vamos cantar um louvor, mas eu queria desafiar você que tem um motivo de oração especial. Você veio para essa noite e nós oramos por muitas coisas aqui, mas se você tem um motivo de oração especial, nós vamos ficar aqui, os pastores vão ficar aqui para receber, acolher você, orar pela sua vida de uma forma bem direcionada, bem específica, para você não sair daqui sem essa oração e não sair daqui sem a certeza de que Deus ouviu a sua oração e quer abençoar a sua vida. Nós geralmente falamos na igreja
sobre você aceitar Jesus. Eu quero te explicar o que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é você passar a seguir o modelo de Jesus. É você passar a ler o manual, a conhecer o manual desse modelo de Jesus. É você entender que você precisa fazer parte de algo muito maior do que você tem feito até hoje. Um propósito, um sentido, sonhos novos surgirão. Mas nós queremos te ajudar. Então, se você quer seguir esse modelo, que no nosso linguajar de igreja, no evangeliquez, é aceitar Jesus, você pode conversar conosco também e falar: pastor, eu entendi agora, finalmente eu entendi, eu quero seguir esse modelo de Jesus, eu quero aprender sobre a Bíblia, eu quero aprender sobre como servir melhor. E aí você fala conosco e nós vamos te acompanhar, te ajudar a crescer na fé, a subir mais um degrau na própria vida, na tua vida, mas também na tua fé e na tua relação com Deus. Esse é o nosso desejo. E eu quero desafiar você a estar aqui na próxima quarta-feira. Quarta-feira que vem, a Letícia vai estar conosco aqui. Ela escreveu mais um livro. Dessa vez ela está falando sobre as dores da alma. As dores que ela já viveu, os medos que ela já sentiu, as dúvidas que já passaram sobre a vida dela. E ela virá na quarta-feira que vem falar sobre esse tema que tem sido um tema que é tão recorrente nos nossos dias, mas como ela venceu, como o Senhor deu a ela a vitória, como hoje ela tem abençoado a vida de pessoas. Então você vai trazer no mínimo aí 5 pessoas para estar conosco na semana que vem, para ouvir essa palavra, para ser confortado pelo Senhor, para ser envolvido pelo abraço do Senhor. Vamos trazer essas 5 pessoas pelo menos na semana que vem? Quem que pelo menos vai tentar aí, vai? Quem vai tentar? Opa, vai ter gente que vai tentar. Já fiquei feliz. Se vai tentar, é que pelo menos 2 ou 3 você vai trazer. Então semana que vem nós nos vemos novamente. Vamos adorar o Senhor com esse último louvor. Depois que terminar esse louvor, o nosso culto também está encerrado aqui na quarta-feira. Te convido a se colocar em pé para facilitar a passagem. Como o pastor falou, vem aqui na frente receber uma oração, compartilhar. E se você for ficar aí, celebre com a gente com essa última canção. Chamado ecoa.
Vá em paz, que Deus te abençoe. Até semana que vem.